O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. Os nossos convidados de hoje são a Jéssica e o Wagner. Boa noite, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, sejam novamente bem-vindos à TV Cresce. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar lendo aqui o currículo da Jéssica. A Jéssica é vistoriadora de imóveis, mentora de vistoria de imóveis para empresas do setor, cofundadora da W Barroso Vistorias, empresa que presta serviço de vistoria de imóveis terceirizada, dando também palestras e treinamentos, corretora de imóveis, pós-graduada em gestão financeira e pós-graduada em direito imobiliário. O Wagner é cofundador da W Barroso Vistorias, vistoriador de imóveis, corretor de imóveis, mentor de vistoria de imóveis para empresas do setor, atua no mercado imobiliário desde 2014. Junto com a Jéssica, se tornaram os principais influenciadores do tema vistoria de imóveis. Aliás, o tema de hoje vai ser, vistoria de imóveis de excelência para locação. Sejam bem-vindos, boa palestra para vocês e no final retoma aqui, gente. Maravilha, muito obrigado, Cristiane. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Agradecemos a toda a equipe da TV Cresce pela oportunidade de estarmos compartilhando aqui com o mercado imobiliário o conhecimentos, sobre vistoria de excelência nas locações. E hoje nós vamos abordar esse tema, Vamos falar com você que é imobiliária, corretor de imóveis, que tem uma carteira de locação, e a gente sabe que a vistoria de imóveis, ela faz parte, de uma engrenagem ali do serviço de locação. E a vistoria, ela é de fundamental importância para que você consiga gerar uma boa experiência para o seu cliente. E nós vamos falar sobre isso, vamos ensinar, vamos falar coisas que nós aprendemos, com os nossos erros, com os nossos acertos, para que vocês possam estar aplicando aí nos processos da sua imobiliária. E para dar início, Jéssica, vamos explicar para eles um pouquinho aí de vistoria de entrada. E lembrando, que além de vistoriadores, nós somos corretores de imóveis. Então, todo mundo aqui está em casa, A gente entende a dor do setor de locação, da ocupação, da desocupação. A gente entende vocês e a gente está aqui justamente porque nós cometemos muitos erros, A gente tem uma pequena carteira de locação, que é só dos nossos investidores, a gente não atua tanto com isso hoje, mas que a gente faz as próprias vistorias, tanto de entrada quanto de saída. Então, a gente entende muito bem a imobiliária quando ela chega lá na saída e ela fica, puxa vida, será que esse dano já estava aqui? Será que eu vou conseguir cobrar isso do locatário? A gente entende, porque a gente teve muitos erros e acertos. Então, a gente quer passar os dois para vocês terem sucesso, na carteira de locação. E falando sobre o que é vistoria de entrada, por mais que aqui tenham corretores experientes ou quem está começando, e que talvez seja algo muito básico, é importante a gente retomar esse tema, porque você saber o que é uma vistoria de entrada de forma correta vai interferir na forma que você procura ter essa vistoria, na forma do trabalho que você procura dos terceirizados, e talvez a raiz do problema esteja ali, de não saber direito o que é uma vistoria de entrada. Então, de forma bem resumida, precisa, para vocês entenderem, a vistoria de entrada ela vai ser um relatório do imóvel, e do que tem dentro dele. Então, você está alugando, por exemplo, um imóvel mobiliado. Tudo que tem dentro desse imóvel mobiliado agrega valor para a locação. Um imóvel sem mobília vai ser um valor de locação. Um imóvel com mobília vai ser outro valor. Todo mundo aqui é experiente sabe do que eu estou falando, Corretor de imóveis entende bem sobre avaliar imóvel. Então, por que é importante a vistoria? Porque o que o locador quer no fim das contas? Que seja pago o aluguel em dia e que ele receba o imóvel da mesma forma que ele entregou. Então, a vistoria de entrada, ela vai listar tudo que tem dentro do imóvel, do teto, parede, piso, a parte estrutural, de forma estética, não mostrando vícios ocultos, ou coisas que vão lá para a parte de engenharia, a parte estética que você consegue ver, e o que tem dentro do imóvel, mesa, cadeira, cama. E ali você vai listar as características de cada item de forma separada e com uma descrição minuciosa. Até porque quando aluga-se um imóvel, está entregando esse imóvel de uma forma para o inquilino, O proprietário, através de uma intermediação de uma imobiliária, está entregando esse imóvel para o inquilino.
E como que você vai provar que o imóvel foi entregue daquela forma para o inquilino? O documento que você prova isso é a vistoria de entrada para locação. Então, ali fica provado como que está sendo entregue esse imóvel para o inquilino. Para que depois, na vistoria de saída, venha o antes e o depois, né? Como foi entregue para o inquilino no início e como que o inquilino está entregando no fim. É como se fosse aqueles programas de TV, né? Que tem o antes e o depois. Só que o depois a gente espera que, nesse caso, ele não seja diferente, né? Espera-se que o imóvel esteja sendo entregue da mesma forma que estava no início da locação. Claro, pode acontecer de, por exemplo, o inquilino esqueceu ou não fez a pintura do imóvel, estava com a pintura nova e ele não fez. Então, é um item que o inquilino deve realizar. Então, é um reparo que o inquilino vai realizar para que o imóvel seja entregue da mesma forma que estava no início da locação. E é nesses momentos, né? Nesses momentos que começa a ter, na parte do início da locação e durante a locação, vai correndo tudo bem. Você tem lá a vistoria de entrada e no final você tem a vistoria de saída. Mas tem alguns momentos que ali é preciso você começar a utilizar dessas vistorias. Vai ser um suporte para a imobiliária por conta de situações que ocorrem, que é o que a gente fala, assim, quando que começa, né, os problemas, né? A gente vai mostrar nesse slide para vocês aqui 2 pontos de quando começa os problemas nas locações, que aí tem que recorrer para as vistorias. Aí não tem jeito, né? São esses 2 pontos aqui. O primeiro ponto é inadimplência. Então, quando você tem uma inadimplência na locação, quando você começa a ter esse problema, tem inadimplência, aí depois o inquilino desocupa o imóvel, e aí faz uma vistoria de saída, e aí você começa a verificar todos os problemas que podem ter ocorrido por danos relacionados ao imóvel. E aí, como que você vai ter apuração ali do que foi causado dano, o que não foi causado dano, é a vistoria. Se a vistoria ela estiver bem feita, vai ajudar na vistoria de saída para que você consiga identificar exatamente o que está faltando, e se for o caso, se o inquilino não ressarcir esses danos causados, você vai ter a vistoria de entrada, você vai ter a vistoria de saída, e você pode, se não resolver amigavelmente, entrar com processo judicial, mas aí você vai ter a vistoria de entrada e a vistoria de saída para te dar respaldo para você ressarcir esses danos causados aí durante a locação. E a imobiliária que está gerenciando essa locação, ela tem que resguardar o proprietário para que ele consiga, né? A locação é igual aqueles filmes que a gente assiste de Bang Bang. Tem o alocatário bravo brigando e tem o locador na outra ponta. No filme de Bang Bang só tem os dois, só tem as duas pontas. Na locação, você tá bem no meio da bala. E é você que tem que parar aquilo ali. É como se você fosse o juiz de paz da locação. Você vai mediar toda essa situação. Mas como que você vai mediar essa situação se você não souber o que é uma boa vistoria? Se você não sabe o que é uma boa vistoria, você fica no meio ali tentando mediar, tentando fazer o seu trabalho, e qualquer coisinha, eles vão perceber uma insegurança em você. E vocês sabem do que eu tô falando. O locatário e o locador, quando eles percebem que o corretor ou a imobiliária não tem domínio do assunto, eles se aproveitam assim no sentido de tipo, não, acho que isso aqui não tá certo. Se eles acharem uma brecha, eles vão questionar tudo que você falar. Então, é importante que você esteja imbuído desse conhecimento. Eita, fiquei rouca aqui. Então, não adianta você achar que a vistoria é só um relatório, eu já vi muito, me dá um desespero quando eu escuto isso, a pessoa fala, vistoria é fácil, eu faço um vídeo aqui, e tá resolvido, um vídeo do imóvel, só foto. E aí eu te pergunto, será que lá na saída o vídeo vai te comprovar qual que era o material? Será que um juiz vai parar e ficar olhando o teu vídeo de 16 minutos? Não vai não. Então você tem que saber o básico. A vistoria, para começar, é um relatório escrito. E aí você tem um complemento como fotos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre fotos, né? Mas nesse caso, você tem que entender o papel da boa vistoria. Porque o que a gente vê muito das imobiliárias que a gente presta serviço terceirizado de vistoria e que a gente mentora também. Você vai lá no Google e você vê as reclamações. A maioria das reclamações é o pessoal reclamando da desocupação, que foi cobrado em excesso, ou que, no caso do locador, reclamando que deixou passar algo e a imobiliária não quer assumir o prejuízo.
Então, o vistoriador deixou passar algo, tanto na entrada quanto na saída, e a nota da imobiliária vai caindo. Aí começam os problemas. É muito investimento em angariação, em marketing, em conquistar o proprietário. Você dá até presente para ele, você vai lá, você faz visita, gasta gasolina. E aí, por causa de um erro operacional, de algo que você deveria saber, porque se você trabalha com locação, você tem que saber do seu mercado, né? Aí você perde o proprietário e ainda a sua reputação. Porque uma pessoa insatisfeita, ela não fica quietinha, ela conta para todo mundo. E aí todo mundo fica sabendo dos seus erros. E você não corrige isso. Aí o que acontece? Vira uma bola de neve. Fez a vistoria de entrada, vem aquela avalanche de contestação, nada amigável, nenhum locatário fala assim para você: olha, eu peguei a vistoria de entrada, puxa, que pena, não tá muito bem feita, tá muito genérica, não tá muito clara, mas olha aqui, eu fiz uma vistoria nova para você de contestação. Não, eles falam assim: olha, que vistoria horrível, que vistoria imparcial, vocês agiram de má fé, e aí toda aquela avalanche em cima de você. Todo mundo fica sobrecarregado, o time da sua imobiliária fica estressado, chega ali, começa a ter um monte de manutenção durante a locação, que poderia ter sido visto durante a vistoria de entrada, poderia ter sido apontado e não foi. Começa o problema na desocupação. Você pega o relatório da entrada e você fica: puxa, será que isso aqui já estava desse jeito? Ah, mas não tem nada que me dê respaldo para cobrar. Se eu cobrar, o locatário vai reclamar. Se eu não cobrar, o locador vai falar que não estava desse jeito. E aí, como é que você faz? É só a vistoria de entrada bem feita para que você consiga se resguardar nisso, né? Você sabe, locação de imóveis vai ter um certo estresse ali por conta dos processos. Só que às vezes esses estresses são demais porque não tinha uma vistoria de entrada bem feita, não tinha uma vistoria de saída bem feita. Muitos problemas acontecem de novo, e eles poderiam ser evitados se a imobiliária tivesse esse conhecimento da vistoria de qualidade e ela alinhasse isso com os prestadores de serviço. Mas para que ela consiga, fazer isso, ela precisa entender da importância da vistoria de imóveis nesse processo ali da locação. Ela precisa, quando tem uma vistoria de um terceirizado, claro, às vezes a imobiliária não vai conseguir visualizar todas as vistorias que são feitas na sua empresa pelos vistoriadores de imóveis terceirizados. Mas ela precisa estar olhando, pegando uma vistoria, olhando, entendendo ali os pontos que podem melhorar e estar passando isso para as empresas que estão prestando o serviço terceirizado. Mas para que você consiga dar um feedback para a empresa, para que você consiga entender como que eles estão falhando, no que eles estão falhando, você tem que ter o conhecimento de como é uma vistoria bem feita. Se você não tiver esse conhecimento, você vai olhar a vistoria, vai ter ali um monte de erros, mas você não vai saber que aquilo está errado. Você não vai saber o que tem que melhorar. Para você saber isso, você precisa ter o conhecimento de como faz uma boa vistoria, para você conseguir ter esse nível de comparação. E comparar, essa vistoria aqui está boa? Não está boa. Por que não está boa? Quais pontos aqui que essa vistoria precisa melhorar? Aí você pega esses pontos e você passa para os vistoriadores terceirizados para eles irem melhorando. Mas você, como gestor de locação, seja corretor de imóveis, seja imobiliária, você precisa ter esse conhecimento de como fazer uma boa vistoria para você estar ajudando. Se você não tem esse conhecimento de como fazer uma boa vistoria, você não vai conseguir melhorar esse processo aí na sua imobiliária e os problemas vão se repetindo. Mas agora nós vamos falar para vocês... Agora chega de problema, né, gente? A gente só apresentou os problemas, vamos mostrar a solução agora, né? Exatamente. Então a gente falou aqui que você precisa saber como fazer uma boa vistoria. Então a gente vai dar para vocês agora alguns pontos de como você pode fazer uma boa vistoria de imóveis. Vamos mostrar aqui alguns itens que toda vistoria deve ter. Até uma tarefa de casa aí para vocês que estão assistindo a gente. Aí você já vai comparar essa vistoria que você tem aí, tem esses itens e a qualidade da forma que ela está descrita. É muito importante que o gestor da locação, às vezes você é gerente de locação na imobiliária, você é corretor de imóveis, faz suas próprias vistorias, terceiriza, enfim. Você pega uma vistoria aleatória. Ou uma assim que você fala: puxa vida, eu vou ver essa aqui, porque sempre tem um problema nesse item aqui. Um exemplo. Sempre eu chego lá e o pessoal reclama do funcionamento das janelas, tem contestação desse item. Então, pega uma vistoria, olha todas as janelas e já começa a avaliar onde que está tendo esse erro. Mas pegue uma vistoria e compare com os requisitos que nós vamos passar para vocês aqui. É sempre bom você fazer essa atividade de pegar uma vistoria aleatória e dar uma olhadinha.
E aí você tenta ver as contestações que tiveram, tenta ver se repete o mesmo erro. É aquela cultura que a gente tem, né, de fazer aquele ciclo, né, de ficar analisando os erros, qual foi a solução, quais são os pontos que mais está dando problema. E aí você vai avaliar se tem esses itens aqui de uma boa vistoria. Isso, e claro, né, aí você como corretor de imóveis, você como gestor de locação, é tudo um processo, né? Então você não vai começar sabendo tudo, mas é importante que você sempre esteja buscando melhorar. A sua vistoria também você sempre esteja buscando melhorar. É como a gente faz com as imobiliárias que a gente presta o serviço de vistoria terceirizada aqui em Curitiba. Então vão ter alguns pontos durante ali, a gente está fazendo vistorias com eles, e aí eles vão vendo, olha, tem esse ponto aqui que deu um problema. Então eles passam para a gente, olha, façam dessa forma aqui para não dar mais esse problema de novo. E a gente vai corrigindo, a gente vai melhorando. Então é bom essa comunicação da imobiliária com os prestadores de serviço terceirizado para eles estar refinando e melhorando o seu serviço, que é como a gente tem feito aqui em Curitiba, com as imobiliárias parceiras, e é como você pode fazer também com os vistoriadores terceirizados parceiros aí da sua imobiliária. E aqui são os requisitos, então, do que tem que ter em todos os itens de uma boa vistoria. Tem que ter o nome do item, né? O nome ali, se é uma porta, se é uma janela, se é um piso. Tem que ter o estado se está com desgaste, está com ferrugem, se é um item novo ou se é um item já usado. E aí a parte da cor, né, gente? O estado também é bom vocês colocarem, gente, uma legenda. O que vai ser considerado um bom estado? Bom estado vai ser um item que tem pequenas avarias. Em estado regular vai ser um item que já tem avarias mais acentuadas, mas ele funciona. Em estado ruim vai ser um item que não funciona. Além de estar cheio de avaria, não funciona. Vamos pegar um exemplo de uma cadeira. A cadeira ali, ela está em bom estado. Por quê? Porque ela funciona, ela tem uns risquinhos ou outro nas pernas dela, porque é natural que tenha uns risquinhos preto por causa do desgaste, mas ela é em bom estado. Estado regular, essa cadeira seria como? Ela já estaria ali, vamos pegar que ela tivesse um estofadinho, ela já estaria com os rasgos no estofado, aqueles riscos estariam mais acentuados, mas ela está funcionando. Talvez um parafuso ou outro está faltando, mas está funcionando. Agora, em estado ruim, é quando o assento dela já tivesse desparafusado, você senta nela, você quase cai. Às vezes está uma perna ali bamba, e aí você pode sentar e ela pode quebrar. Então, isso seria um estado ruim. É importante você ter uma legenda na sua vistoria sobre isso. Porque senão você põe lá bom estado, aí a pessoa fica, mas o que é esse bom estado? Então, é importante que você tenha essa legenda. A cor também é importante, principalmente em relação à pintura. Itens que levam pintura. Eu não recomendo colocar, por exemplo, cor em geladeira. Por quê? Porque é difícil você ter uma geladeira vermelha, amarela. Geralmente quando são itens retrô. Então a cor você coloca mais para pinturas, parede, teto, porta que é pintada. Às vezes tem um móvel ali, um armário de madeira que tem tinta esmalte. Aí você coloca. E também se é uma pintura nova, qual que é o acabamento dela. Mas itens assim, por exemplo, geladeira, você vai ter cor quando é aquela geladeira de inox ou tem um envelopamento. Quando foge do padrão, aí você pode pôr a cor nas mobílias, aquela cor amarelona, algo que você vê que a cor tá dando mais valor para aquele item, sabe? Mas também não tem problema colocar, tá? Só para não ficar, às vezes, um monte de item em cima do outro. Muitas das vezes na cor, você não vai ter uma cor exata, né? Porque quando a gente fala em relação à pintura, hoje tem a cada dia eles inventam uma cor, né? Inclusive o cliente pode chegar e pedir para fazer uma cor sob medida para ele, uma cor que não existe. Aí vai ter só um código daquela cor. Então o vistoriador não tem como ele saber todas as cores. Então você vai colocar a cor aproximada na vistoria. Então, às vezes tem um verde, mas tem um tom mais clarinho, um tom mais escuro. Então vai colocar ali as cores padrões ali, branco, amarelo, verde, azul, vai colocar a cor aproximada, porque não tem como a gente saber de tonalidades, né? A imobiliária pode passar, depois ver com o proprietário qual que é a cor para fins de desocupação, né? Que é importante que daí depois ela veja qual que é a cor correta, que o vistoriador vai pela cor primária. Eu sempre lembro de uma situação que eu fui fazer uma vistoria e tinha lá, perguntei pro proprietário, estava no caso no imóvel, eu perguntei qual que era a cor. Aí ele falou, esse aqui é um marrom selvagem. Eu imaginei a cor correndo atrás de mim ali, querendo me pegar, porque, meu Deus, marrom selvagem, que cor é essa? Verde floresta. Toda floresta não é verde? Então, você vê, as cores, elas têm cada nome diferente, papel picado.
Para mim, papel picado pode ser qualquer cor, pode ser um papel rosa, azul, mas é um tipo um marrom. Então, a gente tem que ir muito pela cor primária, e depois o proprietário ou a imobiliária tiver ali a cor certinha, você pode colocar no resumo geral da vistoria ou formalizar ali para que até na desocupação seja mais simples de pintar. Vai que não tem mais aquela cor nem fabricada, aí vão ter que ver como que vai fazer, né? E também a gente tem a descrição dos Os testes, né? Uhum. Exatamente. Que eu vou falar dos testes mecânicos, né? E aí você pode falar dos testes. Vamos falando tudo, né? Os testes mecânicos seriam os testes de funcionamento. Então você vai verificar se aquela porta ela está fechando, se ela está abrindo, ou se ela, às vezes, a porta, quando você abre uma porta ali, ela está enroscando na parte de baixo, ou às vezes quando você vai fechar a porta ela tem dificuldade para fechar, ela tem meio emperrada. Então esse é um teste que a gente fala mecânico, né? A gaveta de um armário ali da cozinha, essa gaveta ela está abrindo normalmente, fechando normalmente, ou essa gaveta também está emperrando ao fechar, emperrando ao abrir, ela está raspando às vezes nas laterais. Então esses seriam os testes ali do funcionamento dos itens, né? Uhum. Aí o hidráulico, lembrando até quando a gente fala de teste hidráulico, já dá um visto aqui em relação à vistoria, que a gente faz a vistoria da parte estética da locação, né? Nós não fazemos de vistos ocultos, ver através de parede, o telhado, entrar lá dentro da caixa da água para dar um mergulho, não, essas coisas a gente não faz. Então, o teste hidráulico vai ser vazamentos visíveis. Então, você vai ali fazer um teste do sifão, você abre a torneira, vê se não tem vazamento. Quando você abre a ducha, né, do chuveiro ali, vê se não tá saindo, às vezes a ducha, ela sai água pelos furinhos dela ali, mas sai por cima, espirra em todo mundo. Se o registro não tá com vazamento também, torneira, às vezes tem vazamento ali na parte dela do manusear, né, do abrir e fechar. Qual mais item que tem vazamento? Que até me fugiu aqui. Seria o sifão, né? O sifão ali da pia, né? Tem água, gente, que não pode vazar, né? Você não mora num apartamento cheio de água. Então, se vezes tiver com vazamento, é uma coisa que deve ser observada, né? Às vezes tem um vaso que tem aquelas duchinhas também, com né? certeza, ao redor. Vaso. Ali. Isso. E às vezes essa duchinha tá funcionando, às vezes a ducha tá vazando. Tá bom também ver a questão do tempo, tá? Quando você for testar, por exemplo, vai abrir uma torneira para ver se o sifão tá com vazamento, tem muita gente que abre e fecha. Não, você tem que deixar uns minutinhos, porque às vezes o imóvel fica muito tempo parado, e aí o sifão ele resseca, cria poeira, e aquela poeira tá segurando ali para não ter o vazamento. Se você deixar um pouquinho aberto, talvez já tenha um vazamento. Aí é bom você ter esse tempo para esperar, para não acontecer nenhum erro, né? Daí você fez o teste, mas não foi feito de forma correta, sabe? Isso. E na parte elétrica, também, da mesma forma, a vistoria de imóveis não vai ver a parte estrutural da parte elétrica, né? Mas o que seria o teste elétrico? Se as tomadas estão funcionando, se a luz está acendendo, se tiver luz no imóvel, né? Estando a luz ligada, você vai testar ali os equipamentos, tem um micro-ondas, tem ali um cooktop elétrico, então você vai fazer os testes elétricos para ver se esses itens estão funcionando. E aí, tudo isso você vai informar na vistoria, né? Está funcionando, não está funcionando, né? Tudo isso você vai informar lá. O material. O material, você vai colocar o material dos itens, o material do piso, o material do armário planejado na cozinha, a porta, qual que é o material? Pode ter porta de ferro, pode ter porta de vidro, pode ter aquelas esquadrias, né? Esquadrias de alumínio, esquadrias da janela também, pode ser de alumínio anodizado. Então, você vai descrever todos os itens que você for fazendo na vistoria, você vai descrevendo o material correto, porque tem uma diferença de preço, né? De material para material, né? Então, às vezes, um piso de cerâmica é um preço, um piso de porcelanato é um outro preço, então por isso que tem que colocar o material correto. É bom colocar porque, e em tudo, vamos dar um exemplo para vocês, às vezes tem a parede, é muito comum nos imóveis novos de hoje em dia, a parede divisória ser de drywall. Isso, drywall. Eu tenho problema com sotaque, mas enfim. Aí você vai lá e coloca que é alvenaria. Imagina se depois o locador fala que era alvenaria e ele quer uma parede de alvenaria. É bem difícil ele conseguir, lógico, mas vai criar um transtorno. Por que eu falo isso? A gente já teve uma situação com um proprietário que teve um item no final da vistoria lá, era um porta-shampoo, um item de valor baixo, mas ainda assim deu um probleminha, que ele estava quebrado. E aí o locador falou assim, tem que pedir para o locatário repor, e esse aqui, ele é de inox e vidro.
E na vistoria tava que era de plástico cromado e aquela parte de acrílico, de plástico, né? A parte transparente. E era, gente, era de plástico cromado e acrílico, não era de vidro inox. Mas o locador, por alguns motivos, ele queria ganhar um pouquinho mais. Ele, na verdade, não ia repor aquele item, talvez ele quisesse pegar o dinheiro. E vale muito mais um de inox e vidro. E aí, porque a nossa vistoria estava bem feitinha, tinha foto e tinha o material para você ver como você tem que colocar o descritivo. Uma foto só, talvez não ia falar que era de inox e vidro, mas talvez ficasse em dúvida se era metal cromado. Mas por estar escrito ali, no descritivo que era plástico cromado e tinha as fotos, nós enviamos essa vistoria para o locador lá na entrada e ele não questionou porque ele sabia que era, na verdade, esse material. Na saída foi fácil explicar. E aí ele não falou mais nada, porque ele sabia do que a gente estava falando. Então, isso é a importância do material. Tem coisa que às vezes o locador ou o locatário vão querer falar que não vai dar em nada, vamos dizer assim, porque é uma coisa muito óbvia, mas dá um transtorno. Isso que a gente quer que vocês entendam. Nem sempre a vistoria vai ser, vai pagar o reparo ou não vai pagar. Às vezes é o estresse que causa. Vocês que trabalham com locação sabem como é estressante. Vale a pena financeiramente, mas é estressante. Então, tudo que você puder evitar para parar de ficar pagando incêndio, é melhor. Vamos prevenir o incêndio. Para que ter que ficar pagando se a gente pode prevenir, né? Então, fazer bem feitinho. O material é um dos itens que dá muito problema. Outro exemplo que eu quero dar para eles é daquelas placas de PVC que imitam aqueles revestimentos 3D. Se você coloca o material errado ali, você não encosta no item, você pode colocar que é um revestimento porcelanato 3D. E, na verdade, não. É um PVC colado, aquelas placas que o pessoal vende ali da China e tudo mais. Então, a importância de colocar o material correto, porque na desocupação, vai que o locatário arranca todas essas placas fora por algum motivo, e aí o locador vai querer que reponha um de porcelanato, porque você colocou errado. Ou você não coloca o material. Aí você não sabe se era um plástico ou se era um porcelanato. E aí, como é que fica? Né? Exatamente. E por isso, então, que a gente vê a importância do vistoriador estar lá olhando a vistoria presencialmente. Porque numa foto, você não vai conseguir diferenciar um inox de um plástico cromado. Você não vai conseguir diferenciar qual que é exatamente o material. E o vistoriador que está ali fazendo a vistoria, ele consegue, porque ele vai estar fazendo os testes ali, ele vai encostar no item, ele vai ver ali o som ali do item para ver qual que é o material, porque ele está ali presencialmente. Então, só a foto você não vai conseguir saber qual que é o material. Precisa do vistoriador estar ali para descobrir, para colocar na vistoria qual que é o material correto. E a quantidade, né? Você vai colocar ali a quantidade, né? Das quantas... Tem uma mesa, né? Tem casas que tem uma mesa no jantar, né? Mas tem casas que tem 2 mesas de jantar. Então, você vai colocar ali todos os itens e a quantidade que eles têm. Cadeira, né? Tem uma cadeira no imóvel, né? Na mesa tem uma cadeira, tem 2 cadeiras, tem 8 cadeiras. Uma situação, a gente faz vistoria por Airbnb também, que é algo muito, por lei é obrigatório, né? Locação por temporada ou essas questões de hospedagem, né? A plataforma lá exige vistoria. Então, eu estava conversando com a moça, né, que a gente presta serviço para ela estava falando que acontece muito do pessoal levar embora a roupa de cama. Leva embora o lençol, não sei o que eles vão fazer, mas leva embora. Ou mancham e tudo mais. E geralmente tem bastante, aí você tem que tirar fotos, colocar lá do que é e a quantidade. Se você não coloca a quantidade, eu te pergunto, como que você vai provar para a plataforma lá que faz o pagamento quando o pessoal leva embora? Como que você vai provar para eles que a pessoa levou o lençol embora? Tinha 5. Você só tira a foto e não coloca a quantidade. Como que vai saber se tinha 5 mesmo? Tem que colocar a quantidade. Não tem como você... É aquela coisa, gente. A vistoria é uma prova. Não tem como fugir disso. Se você faz uma prova mal feita, você vai ter problema depois para poder comprovar o que você estava falando. Então, tem que ter a quantidade. Tem coisas que a gente dispensa a quantidade. Por exemplo, tomada. Eu não conto particularmente quantas tomadas tem no imóvel. Por quê? Porque tem tomada que ela fica escondida. Às vezes você não consegue ver. Né? E assim, você arrancar uma tomada fora da parede, olha, dá trabalho, porque você vai ficar com um pedação enorme ali, vai ficar um módulo exposto e tudo mais. Então é uma coisa que a gente não põe, mas aquela quantidade que tem risco de extravio, risco da pessoa levar embora, que você consegue comprovar mais facilmente um dano se você colocar a quantidade. Então, sempre pense nisso. Cadeira é algo que dá para levar embora. Põe quantidade. Mesa. Tudo que dá para levar embora, coloque quantidade. Agora, parede. Poxa, é difícil uma pessoa levar uma parede embora, né? Aí já não há necessidade, porque é algo estrutural. Vocês entendem o que a gente está falando, né? E marca, né? Você vai colocar também
A marca, porque existe a marca e o modelo, né? Em alguns itens se encaixa isso. Geladeira. Geladeira tem marca e modelo. Geralmente dentro da geladeira tem uma etiquetinha ali com a marca e o modelo da geladeira. Por que tem que colocar a marca e o modelo? Porque há diferença de preço de marca e modelo para marca e modelo. Então tem geladeiras que é um valor, tem geladeira que é um valor mais elevado, geladeiras que são com valor mais baixo, tem modelos mais novos, modelos mais antigos. Então por isso que é importante você colocar naquilo que se encaixa, né? Aquilo que existe uma marca ou modelo, então você coloca uma marca ou modelo para que você, caso no fim da locação aquele item seja estragado, você possa cotar o orçamento correto para repor ou para ser reparado. Principalmente eletros, né? A marca é principalmente eletro. Eletro, assim, tudo você tem que pôr marca, o que for possível, mas eletro é algo que não dá para passar. Tem aquelas geladeiras, assim, que é side by side, né? O lado a lado que eles chamam, né? Meu Deus, aquela geladeira é muito mais cara comparado com uma geladeira padrão. Você tem que colocar, então, o modelo, a especificação do item, sabe? Agora, danos é uma coisa, assim, que pega muito. Você tem que cuidar muito com os danos. A gente pega muita vistoria que o pessoal só tira a foto do dano. E tem preguiça de escrever o dano. Não pode ter preguiça, porque a vistoria justamente já é para mostrar como que o imóvel está sendo entregue. A própria lei do inquilinato fala disso, né? Ela fala que o locador responde por vícios anteriores à locação, por defeitos anteriores. Então, a importância de você colocar o dano para que o locatário não venha responder por algo que ele não causou. Se você não consegue comprovar isso aqui, corre muito risco de na saída, vocês sabem, gente, todo mundo aqui sabe. Tem corretor aqui que também é locatário e também é locador, sabe do que eu tô falando. Então, você tem que colocar o dano para que não tenha conflito na saída. Que dano que, por exemplo, tem itens que é padrão, sempre vai ter dano. Porta é um item assim. Se não for novo, geralmente ela vai ter lascado na parte inferior. Vai ter risco perto da maçaneta, porque a chave você gira, ela acaba pegando ali. Vai ter lascado lá no batente, na quininha dele. O piso geralmente vai ter um risquinho ou outro, né? Tomada geralmente vai ter um pouquinho de sujeira, ou aqueles risco preto perto do plug lá de colocar a tomada, vai ter dano. Janela sempre vai ter marca. Meu Deus, a maioria das vezes tem marca de tinta nas esquadrias. Eu não sei como é que o pessoal pinta, que sempre tem marca de tinta na tomada, nas esquadrias. Isso tudo é dano. O locatário vai ter que pintar o imóvel na saída. Se não é colocado na entrada, vai chegar lá a imobiliária, que não, às vezes nem é por mal, ela não vai lembrar de 2 anos atrás como aquele imóvel estava. Ela vai chegar a olhar lá que não foi falado que tinha marca de tinta na esquadria, ela vai cobrar do locatário, dizendo que na hora que ele pintou ali, ele colocou. E muito provavelmente não foi ele, porque a maioria das vezes tem, né? Exatamente. Vamos agora mostrar sobre as fotos, né? Vamos mostrar agora, vamos falar um pouquinho, porque tem muitas coisas que a foto vai ajudar. Tem muitos itens, a gente sabe, tem o texto é de suma importância. O texto é o que a lei do inquilinato, foi, a atualização dela foi em 1991. Em 1991 não tinha fotos. Então, por isso que na lei do inquilinato não é falado sobre as fotos, é falado sobre uma descrição minuciosa do estado do imóvel, que é a parte por escrito. Só que a gente está em 2023 e a gente vê que o mercado, e hoje por conta da facilidade dessa questão de fotos, o mercado tem feito fotos das vistorias de imóveis. As fotos, elas vão ser um complemento. A gente viu que muitas das vezes não vai conseguir ver o material exato nas fotos, mas muitas coisas você vai conseguir ver nas fotos. As fotos, ela vai se tornar um grande aliado da sua vistoria, vai ser um complemento da sua vistoria. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão das fotos, que a sua vistoria ela tem que ter fotos. Tem que saber tirar. Né? E saber tirar. Então, as fotos são, hoje, no mercado atual, são indispensáveis numa vistoria. Você vai ter o texto e você vai ter as fotos para te dar um auxílio, tanto no início da locação, quanto no fim da locação. As fotos são o braço direito da vistoria. Né? Você tem que ter ali, porque às vezes você vai falar que tal item tem um dano, mas não fica tão claro a intensidade desse dano. O que vai mostrar a intensidade vai ser as fotos, porque para mim um dano acentuado é uma coisa, para você é outra. Né? Então é importante que tenha as fotos. E é importante, gente, foto tem que mostrar o dano, mas tem que mostrar também o resto do item. Exemplo de porte, você tira uma foto de longe, parte externa e interna, e do dano, e principalmente da parte inferior, que geralmente tem um lascadinho ali perto da maçaneta. Por quê? Porque às vezes eu coloco ali que tem um baita dano,
é tão grande assim, então você tem que tirar a foto para provar o tamanho do dano e mostrar que o resto do item não tem danos. Porque se você coloca sem querer, você comete um erro de colocar de forma muito genérica lá na vistoria, a porta com lascados. O locatário vai entregar toda lascada essa porta no final e falar, na vistoria estava assim. Então é importante que daí na foto você consiga comprovar. Sim, tinha lascados, mas olha aqui a foto, os lascados eram em tal lugar. Entende? Então a foto tem que ser tirada de forma inteligente. Não adianta você tirar uma foto aleatória e achar que já tá bom. Fotos que mostrem, demonstrem o estado daquela porta, daquele item, tá? Você pode tirar uma foto de longe, que vai mostrar todo o ambiente ali do imóvel, só para você ter na vistoria, mas você vai precisar tirar as fotos de perto também, mostrando os detalhes. É diferente, né? As fotos, quando a gente pensa para divulgação de um imóvel para alugar, é uma foto. Você vai fazer um marketing, você tira uma foto bacana, uma foto bonita, e você coloca ali o imóvel para alugar. A finalidade é você mostrar o imóvel como que ele está nas fotos, fique bacana, e você alugue. As fotos da vistoria de imóveis para locação é totalmente diferente. Aquelas fotos, ela tem a finalidade de mostrar como que o imóvel, cada item do imóvel ele está, como que está a cadeira, como que está o piso, como que estão os danos, tudo tem que ser mostrado ali nas fotos para complementar o texto. Uma coisa importante é que tanto a foto quanto a vistoria, elas têm que ser datadas, tá? Tem que ter data que foi feita as fotos e a data da vistoria. Isso é muito bom para evitar que tem muita imobiliária que não faz isso e ela reaproveita a vistoria. Cada locação ela pega a mesma vistoria e não faz nem alteração. A gente teve uma situação assim. E aí as fotos também ela não atualiza. A gente foi no imóvel ver, tava lá a foto de uma saboneteira inteira e no imóvel estava quebrada. E dava para ver que era de anos aquelas fotos e aquela vistoria. Então não pode reaproveitar a vistoria. Mas tem custo. É um documento, gente. Você está fazendo cada locação é uma locação. Você vai aproveitar o mesmo contrato, com o mesmo nome, com as mesmas coisas? Não, porque cada locação é uma locação. Então, cada vistoria é uma vistoria. O imóvel, ele vai ter novos desgastes, vai ter novos danos, mesmo que você repare, ele vai continuar tendo novos desgastes. E você tem que atualizar isso, porque isso não é bem visto e não é certo, entendeu? Você não está fazendo uma vistoria fidedigna com o real estado do imóvel, porque você está aproveitando uma vistoria de anos atrás. Então, não façam isso. E coloquem data em tudo, tá? Para comprovar de quando que foi feita aquela vistoria e de quando que é aquela prova, né? E você tendo esses conhecimentos que a gente passou aqui para você e outros conhecimentos que você pode ir se aprofundando sobre fazer uma vistoria de excelência, você aplicando essas dicas, você que é gestor de locação buscando, está avançando nessa busca desse conhecimento sobre a vistoria de imóveis para locação, sobre essa vistoria de qualidade, essa vistoria de excelência, você tendo esse conhecimento, você vai conseguir estar alinhando com os prestadores de serviço, dando orientações, feedbacks para eles estarem melhorando cada vez mais a vistoria que eles estão entregando para a sua imobiliária. É como nós temos feito aqui em Curitiba com as imobiliárias parceiras. A gente sempre está em comunicação para que a gente dê alguma situação, dê algum probleminha, a gente possa estar corrigindo para que isso não ocorra novamente. Então, a imobiliária e a empresa de vistoria terceirizada vão trabalhando alinhado. E se o gestor de locação tem esse conhecimento, ele consegue estar sempre ajudando a melhorar a qualidade do serviço da vistoria de imóveis, e isso vai ajudar a estar fidelizando os seus clientes. E nós agradecemos, né? A gente passa aqui para vocês que vocês podem continuar se aprimorando, avançando nesse conteúdo sobre vistoria de imóveis para locação, em conteúdos que a gente tem também no nosso site, né, wagnerbarroso.com, e no nosso canal no YouTube, Wagner e Jéssica, Vistoriadores de Imóveis para Locação. Para quem quiser estar se aprofundando nesse tema, estar continuando nessa evolução de buscar conhecimento sobre vistoria de imóveis para locação, vocês podem estar acompanhando a gente. Então, a gente agradece, muito obrigado, e a gente espera ter contribuído com vocês com esse conhecimento sobre vistoria de imóveis para locação. Olá, eu estou retornando aqui com vocês. Muito obrigada pela explanação de vocês. Wagner ou Jéssica, eu quero botar um ponto que eu acho assim de total importância, né? Eu acho que é fundamental. Primeiro, uma coisa que vocês ressaltaram durante a palestra inteira, que é muito importante fazer uma vistoria muito detalhada, né? Muito profissional, porque cada detalhe do imóvel
faz uma diferença na venda ou na locação, né? No valor ou na responsabilidade do proprietário de imóvel, principalmente com a própria responsabilidade do corretor de imóveis. Eu sei que vocês dois são advogados, então eu gostaria de fazer uma pergunta da parte... Vocês são corretores também, né? Isso, nós não somos advogados, nós somos corretores de imóveis e vistoriadores de imóveis. Mas Desculpa. Você sabe que, trabalhando aqui com a locação, a gente acaba estudando muito sobre a legislação, né, que envolve a vistoria, né? Sim, então, da parte de corretores de imóveis, desculpa o meu erro, vocês que têm muita experiência nessa área, e dá para ver que vocês têm bastante experiência nessa área, eu queria que vocês alertassem os profissionais iguais a vocês, os corretores de imóveis, sobre assim, a base da negociação, da questão da vistoria de imóveis, o que isso pode acarretar para o profissional, caso esse trabalho que vocês ressaltaram bem, é um documento muito importante, seja feito de maneira errônea, seja feito de maneira superficial, seja feito de maneira errada, enfim, é uma situação que merece seu devido valor. É verdade. O corretor de imóveis, quando ele faz o processo de locação, a imobiliária, e ela faz a vistoria de entrada, a vistoria de saída, é para resguardar o proprietário. Se for feito esse processo de uma forma errada, que gere prejuízo para o proprietário ele pode entrar numa ação contra a imobiliária, contra o corretor, contra os vistoriadores de imóveis, para ele ser ressarcido do prejuízo que ele teve. Então, vamos dizer que teve lá, ele não conseguiu cobrar do inquilino porque tinha falhas ali nesse processo ali de vistoria de imóveis. Então, ele teve um prejuízo de 10 mil reais, de 20 mil reais, de 50 mil reais, e não conseguiu cobrar isso do inquilino porque a vistoria não resguardou ele. Então, ele pode entrar com processo contra a imobiliária, contra o corretor de imóveis e os vistoriadores, para ele ser ressarcido desse prejuízo que ele teve por um erro causado na vistoria de imóveis. Por isso que é importante a vistoria de imóveis ela ser feita de forma correta, para não gerar um prejuízo, né, para a imobiliária e para o corretor de imóveis, para o vistoriador de imóveis também. E até porque, né, se você for analisar, o corretor de imóveis responde. Se ele fizer uma venda e não tirar responde em relação à locação. Não seria diferente em relação à vistoria. Ele fez a vistoria, né? Muitas vezes o corretor faz a própria vistoria e não tem problema se o corretor fizer. É uma das atribuições que ele pode ter, mas ele tem que saber o que ele está fazendo. Porque se ele fizer errado, o proprietário ele é o leigo da situação. Ele não sabe o que é. Para o proprietário, tudo está perfeito, o imóvel é perfeito, está tudo certo. Muitas vezes tá errado. E aí o historiador, por isso que ele tem que ser imparcial. Por isso que ele não pode produzir uma prova assim, tá com a pintura nova, porque eu não quero perder essa locação aqui, senão o proprietário vai ficar bravo comigo. Se não é verdade, ele vai ter problema e vai ser fácil descobrir isso. Sem contar a imagem, né? A gente fala aqui do prejuízo financeiro, judicial, mas eu acho que o maior risco que as empresas imobiliárias hoje têm é o risco de imagem, de investir tanto, mas por erros de processo, que eu sempre falo para o Wagner, falo para o pessoal, eu fico boba, às vezes, de ver a pessoa que o nicho dela é locação. E ela não estuda sobre isso. Ela não estuda sobre o nicho dela. Tem que estudar. Todo mundo é inteligente. A gente é um ser humano que tem muita inteligência e a gente pode aprender, né? O que a gente vê muito na prática é que o que acontece é que no fim da locação, se tiver muitos problemas, o proprietário ele não renova com aquela imobiliária. Ela acaba perdendo o proprietário. E se aquela imobiliária prestou um serviço bom, aquele proprietário ele vai continuar com aquela imobiliária. Então, essa imobiliária vai continuar com aquele imóvel por muitos anos administrando a locação, quando ela se preocupou em fazer uma vistoria bem feita, um contrato de locação bem feito, fazer uma locação direito. Então, muitas das vezes a perca, às vezes não chega no processo judicial, mas uma coisa que as imobiliárias conseguem ver no dia a dia é o proprietário renovar com aquela imobiliária ou ele sair daquela imobiliária frustrado e procurar uma outra para tocar a locação. Então, isso é visto muito no dia a dia da imobiliária. Então, a vistoria com qualidade vai ajudar ela a estar fidelizando esses proprietários, fidelizando o cliente.
É isso aí. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui na nossa TV. Vocês são grandes parceiros nossos, né, Wagner e Jéssica? Quantas palestras vocês já ministraram aqui para nós? Umas 4, 5? Nós fizemos, acredito que 3, essa é a 4ª palestra aí com vocês. Eu agradeço muito, sempre com temas assim muito pertinentes ao mercado imobiliário, e aguardo vocês numa próxima oportunidade, num novo tema, e é isso aí, muito obrigada por tudo. Muito obrigado, Cristiane, agradecemos você, agradecemos a toda a equipe da TV Cresce São Paulo. Muito obrigada, gente, tchau a todos e até mais. Tchau, tchau.